CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Este ano a data cai no próximo domingo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Gabriel Doreto, cardiologista da Unimed Campo Grande, para trazer mais informações sobre esse assunto. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor, existe o colesterol bom e o colesterol ruim. É correto a gente afirmar isso? Sim, nós temos dois grandes grupos de colesterol, né? O colesterol ruim, que é formado pelo LDL colesterol e pelos triglicerídeos, e o colesterol bom, que é formado fundamentalmente pelo HDL. E como é que as pessoas podem visualizar isso? A gente, então, pode ter até um certo nível de colesterol, é isso? O problema é o excesso? Na verdade, essas frações que nós chamamos de colesterol ruim são os tipos de colesterol que infiltram as paredes das artérias, formando placas de ateroma e levam ao infarto e AVC. O colesterol bom, ele é um colesterol que ele faz um transporte reverso. Então ele retira esse colesterol, as placas de colesterol das artérias e as leva até o fígado para ser depurado. Então nós convivemos com todos esses grupos de colesterol na nossa circulação. O que nós devemos é, através de uma série de medidas, promover um equilíbrio com menor quantidade das frações ruins de colesterol e maior quantidade da fração boa de colesterol. O colesterol é um tipo de gordura, então, que faz parte da estrutura das células do nosso organismo. O colesterol ele está presente naturalmente na formação das células, na formação de vários hormônios, como transportador de algumas vitaminas. Então, em níveis fisiológicos, o colesterol é fundamental à vida. É lógico que, mais uma vez, o que nós devemos evitar é o excesso de colesterol, principalmente das frações consideradas maléficas. E, doutor, as principais consequências, né, são as doenças cardiovasculares? Sim, nós sabemos que as doenças cardiovasculares, e quando nós falamos das doenças cardiovasculares, nós falamos principalmente do infarto e do AVC. São as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Particularmente no infarto, nós sabemos que 90% dos casos são devidos a fatores de riscos modificáveis, ou seja, que podem ser controlados. E dentre eles se destaca o colesterol, o controle do colesterol. E aí a gente está falando em relação à prevenção, a gente está falando de alimentação, de prática de exercícios, o que basicamente também é aconselhável para evitar outras doenças? Perfeito. Nós temos medidas, né, hábitos de vida que nós chamamos do dia a dia, né, a questão da alimentação principalmente e da prática de atividade física, em que em muitos casos de colesterol em níveis leves a moderados é o suficiente para controlarmos, e em níveis mais elevados nós acabamos lançando mão de algumas medicações para o controle do colesterol. Mas a alimentação e a atividade física, em todos os casos, ela é bem-vinda e ela é benéfica porque ela não só promove o melhor controle do colesterol, como ajuda no controle da hipertensão, no controle do peso, na evolução de risco de diabetes. Então, a atividade física e a alimentação é um pilar importante do tratamento. As pessoas magras também podem ter o colesterol alto, doutor? Sim, esse é um mito muito importante. As pessoas, isso é muito frequente na prática de consultório. O paciente magro fala que não entende por que seu colesterol é alto,
mas o que nós sabemos é que principalmente o colesterol ruim, o LDL colesterol, que é a fração mais perigosa de colesterol, ela tem 80% da sua produção endógena. Então é o próprio fígado que produz. O restante, a questão alimentar, o impacto da atividade física, responde por 20% desses níveis de colesterol. Então, a questão genética, a predisposição genética, e muitas vezes não é uma genética direta, porque o paciente fala, meu pai não tem, minha mãe não tem, mas são múltiplos genes que muitas vezes se manifestam em um indivíduo, que levam principalmente ao aumento do colesterol, tá? Então 80% é genético e nesse caso, independente do indivíduo ser obeso ou não, ele pode ter altos níveis de colesterol. E as crianças, doutor, também podem ter colesterol alto ou isso é um problema que atinge os adultos? Não, as crianças podem ter sim, tá? Existem casos de dislipidemia genética grave, tá? Então, nós recomendamos, principalmente naquelas crianças em que existe uma história familiar de pais que já tiveram infarto ou AVC precocemente, ou alguns sinais que nós podemos ver, assim, bolsas de gordura nas faces extensoras das pernas, dos braços. Então, quando existe uma história familiar em torno dessa criança, ou mesmo alguns sinais clínicos, nós indicamos o rastreio precoce. O rastreio precoce é a partir dos 2 anos de idade, mas o rastreio em geral, independente dessa história, deve começar a partir dos 10 anos de idade. Então veja que muitas vezes essa é uma população que ela não é valorizada e investigada adequadamente, tá? Mas nós sabemos que a partir dos 10 anos, todas as pessoas, todas as crianças devem ter uma dosagem de colesterol para fim de controle, saber se existe essa doença já na primeira infância. Pois é, o senhor já citou aí alguns pontos, eu ia te perguntar justamente qual é o sinal de alerta, tanto para as crianças quanto para os adultos. Olha, os sinais realmente são muito poucos. O colesterol normalmente é uma doença silenciosa e que a descoberta dele depende realmente da dosagem no sangue. Alguns raros sinais são os que eu disse, então assim, placas, bolsas de gorduras que podem se formar nas pálpebras, né? Pálpebra inferior e superior. Existe um halo corneano, um halo esbranquiçado, né? Mas a grande maioria realmente cursa assintomático, até que uma complicação mais grave, como um infarto e um AVC, acontecem. Então, via de regra, é importante sim que essas pessoas, que na verdade a população em geral, de tempo em tempo faça uma dosagem de colesterol. Busque esse exame então, né, doutor? Sim, com certeza. Doutor, para a gente encerrar a entrevista, quais são as orientações, o que é que o senhor quer deixar aqui de informação, né, nessa questão do combate ao colesterol, além, claro, do que a gente já trouxe aí durante a sua entrevista? Em primeiro lugar, que se faça o rastreio precoce, né, a partir dos 10 anos de idade. Em segundo, que se promova hábitos de vida saudáveis. A questão alimentar, principalmente, e aí nós falamos para evitar a gordura saturada em excesso, né, aquela gordura das carnes vermelhas, ter o hábito de comer peixes pelo menos 2 vezes na semana, dar preferência a óleos vegetais, né, como azeite de oliva, o óleo de girassol, evitar as frituras, né, e praticar atividade física regular. Isso é muito importante, principalmente a atividade física aeróbica. Dr. Gabriel Doreto, cardiologista, conversando aqui com a gente, trazendo então várias informações em relação a essa questão do combate ao colesterol. Dia 8 de agosto, no próximo domingo, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço pelo convite. Um bom dia a todos. CBN Campo Grande.
Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.